No deserto venceu a tentação. No templo desafiou os hipócritas. Na cruz perdoou seus algozes. E no túmulo venceu a morte. A história de Jesus, sua origem, seus ensinamentos, seus milagres e sua forma única de tocar corações. Tudo começou há mais de 2000 anos. A voz dos profetas ecoava uma promessa. Deus viria a habitar entre os homens. Micaías revelou que ele nasceria em Belém, uma vila pequena demais para reinar, mas grande o suficiente para receber o Rei dos Reis. E entre os campos de Belém e as estrelas do céu, a promessa se fez carne. Maria, uma jovem virgem escolhida por Deus, recebe a visita do anjo Gabriel. Ela seria a mãe do Messias, concebido pelo Espírito Santo. José, seu noivo, mesmo assustado com a notícia, aceita o plano divino. Logo após seu nascimento, um evento misterioso e magnífico acontece. Uma estrela diferente aparece no céu. Não era uma estrela comum. Ela parecia se mover, guiar, anunciar algo grandioso. Do Oriente, sábios, estudiosos dos céus, conhecidos hoje como os 3 Reis Magos, percebem esse sinal e iniciam uma longa jornada em direção a Jerusalém. Eles seguem a estrela por dias, talvez semanas. Quando chegam a Jerusalém, vão ao palácio de Herodes e fazem uma pergunta ousada: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso assusta Herodes, um rei paranoico com o poder. Ele pede que, se encontrarem o menino, voltem para contar, fingindo que também quer adorá-lo. Guiados novamente pela estrela, os magos chegam até Belém e encontram o menino Jesus com Maria numa casa simples. E ali acontecem 3 atos marcantes. El Sei Curvan, um ato de profunda adoração. Eles oferecem presentes, cada um deles carrega um símbolo poderoso. Ouro, reconhecendo Jesus como rei. Incenso, usado no templo, reconhecendo sua natureza divina. Mirra, usado para unção, mostrando que Jesus era ungido. Após a visita, os magos são avisados em sonho para não voltarem a Herodes e retornam por outro caminho. O gesto deles não apenas protege Jesus, mas também mostra que quem encontra o Cristo nunca volta pelo mesmo caminho. A jornada muda para sempre. Jesus cresce em sabedoria e graça. Aos 12 anos, surpreendeu os mestres do templo com sua compreensão das Escrituras, mas sua vida pública começa aos 30 anos, quando é batizado por João Batista no Rio Jordão. Durante seu batismo, aconteceu algo extraordinário. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, e uma voz ecoou do alto: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Ali não foi apenas um banho, foi uma coroação espiritual. Foi Deus dizendo ao mundo: "Este é o meu filho, siga-no." Logo após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar por 40 dias. Ele é tentado pelo diabo, mas resiste com autoridade e fidelidade. Jesus venceu cada tentação com a palavra. Ele não usou força bruta nem milagres. Usou fé, obediência e verdade. A partir daí, ele começa a pregar. Ele reúne discípulos comuns e os transforma em apóstolos. Jesus realiza milagres impressionantes, cura os cegos, os paralíticos, os leprosos, caminha sobre as águas, alimenta multidões com poucos pães e peixes. Mas seu maior milagre é o amor com que trata os rejeitados. Mulheres, estrangeiros, pecadores. Ele ensina com parábolas profundas sobre perdão, humildade e o reino dos céus. Ele não discursava como os religiosos da época. Ele contava histórias, usava comparações com coisas simples. Sementes, ovelhas, peixes, casas, moedas perdidas. E ele sabia moldar suas palavras conforme o ouvinte. Com doutores da lei, falava com profundidade. Com camponeses, usava a linguagem do campo. Era também um mestre da escuta. Antes de curar ou ensinar, ele olhava nos olhos, ouvia, entendia. Ele valorizava os pequenos gestos. Disse que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Lavou os pés dos discípulos, um ato que nenhum escravo faria voluntariamente. Mostrou que a liderança no reino de Deus é feita de humildade. Certa vez ele estava dormindo no barco quando uma tempestade violenta aconteceu. Ele simplesmente se levantou e disse: "Acalme-se, aquiete-se." E o mar obedeceu. Seus discípulos ficaram espantados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus nunca escreveu uma única linha de um livro, mas suas palavras geraram a maior quantidade de textos, estudos e reflexões da história. Ele falava de forma tão simples que até crianças compreendiam, tão profunda que até hoje estudiosos investigam cada palavra. Esse destaque entre os demais começa a incomodar os poderosos. Os fariseus e líderes religiosos o veem como ameaça. Mesmo assim, montado em um jumentinho, Jesus entra em Jerusalém, sendo aclamado como rei pelo povo com ramos de palmeira. Na última ceia com seus discípulos, ele parte o pão e o vinho dizendo: "Este é o meu corpo, este é o meu sangue, dado por vocês." Ele sabia o que está por vir, está angustiado, mas se submete. "Seja feita a tua vontade." Então chegou a hora.
A hora de acontecer o que o trouxe para a terra, ele seria traído por um amigo que por muitas vezes repartiu o pão, Judas Iscariotes. Foi quando a noite mais escura chegou. E mesmo sabendo de tudo, Jesus permaneceu. Não fugiu. Não se escondeu. Judas entregou Jesus aos homens e levou consigo 30 moedas de prata. Esse foi o valor pago a ele por trair o Filho de Deus. Soldados vieram com tochas nas mãos e as espadas foram erguidas. Jesus não resistiu. Sabia que aquela prisão não era o fim. Ela era o início do maior ato de amor que o mundo veria. Ele aceitou o cálice da dor, porque seu amor era maior que a cruz que o esperava. Jesus é preso, julgado injustamente e açoitado. O povo instigado pede sua crucificação. E ele, inocente, carrega sua cruz até o Gólgota. Pregado entre dois ladrões, entrega sua vida dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ao morrer, a terra treme. O véu do templo se rasga. Algo sobrenatural havia acontecido. Ao terceiro dia, o túmulo está vazio. Jesus ressuscita. Ele aparece para as mulheres, os seus discípulos e todos que duvidaram. É importante destacar que na cultura da época, o testemunho das mulheres não era considerado válido juridicamente. Mesmo assim, Jesus escolheu Maria Madalena e outras mulheres para serem as primeiras a testemunhar sua ressurreição. Um gesto revolucionário de dignidade, confiança e valorização. Com seu corpo glorificado, ele caminha, ensina e parte o pão. Por 40 dias confirma que venceu a morte e deu início a uma nova aliança. Por fim, no Monte das Oliveiras, ele ascende aos céus prometendo: estarei com vocês até o fim dos tempos. E a missão é deixada: pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto reis exigiam ser servidos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Enquanto o mundo buscava poder, ele ofereceu perdão. Sua vida foi um sopro diante da eternidade. Mas cada gesto, cada milagre, cada lágrima mudou o destino da humanidade. Até hoje, sua voz ecoa em cada alma que busca a redenção. Ele não veio apenas para mudar a história, veio para redefinir o sentido da existência. Sua cruz não foi o fim, mas o recomeço. Cada passo dele neste mundo foi uma revelação do caráter de Deus. Seus gestos traduziam o amor, divino em formas compreensíveis ao coração humano. A vida de Jesus e seus ensinamentos nos deram a fórmula, um mapa, um caminho entre o humano e o divino. E assim, encerramos este capítulo. Mas não a história, porque a história dele continua em mim, em você e em todos que decidem seguir esse caminho. Que Deus te abençoe profundamente. A gente se vê no próximo. Fica com Deus.